Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje a TV SMAC na Brasil tem a honra e a satisfação de receber a arquiteta, mestre Kátia Fugaza, arquiteta e urbanista, mestre em arquitetura pela PROARC da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na linha de pesquisa Ambientes de Saúde e Conforto Ambiental, sob o título O Caminho dos Ventos, a percepção da ventilação natural em ambientes para intervenção hospitalar. Especialista em ambientes de saúde também pelo PROARC da UFRJ, graduanda em Engenharia Mecânica pelo IBMR e atual diretora da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar do Rio de Janeiro. Ela vai falar sobre o uso híbrido da ventilação natural e forçada e sua pacífica convivência. Primeiro, Kátia, muito obrigado por nos receber e nos conceder o prazer desse bate-papo. Poxa, eu que agradeço muito essa conversa. Eu acho que antes, a gente morando no Rio de Janeiro, era uma conversa muito difícil de ter, né? O uso da ventilação natural em hospitais, mas eu acho que hoje, não só em hospitais, mas em corporativo, em residência, o uso híbrido está sendo muito bem visto, né? E muito bem-vindo. Claro, sem dúvida. Kátia, conta para a gente um pouco sobre o uso da ventilação e climatização híbrida nos hospitais no passado. Na verdade, como você mesmo falou, eu sou mestre em arquitetura e uma parte, né, da minha dissertação foi realmente a busca histórica, né? Quando que a gente deixou de usar a ventilação natural? Porque isso era tão comum, né? Claro que as maiores evidências são da Europa, são da parte de frio, então, na verdade, a gente fazia a calefação e não a climatização, mas a troca de ar era muito importante, né? E antigamente a gente não tinha os aparelhos, né? O condicionamento mecânico, e era feito de forma normal, né? E era simplesmente uma boa arquitetura. Então, o posicionamento correto, as aberturas bem dimensionadas, o teto bem dimensionado, como você vai fazer toda a parte de calefação, né, no caso da Europa, e isso já existia desde a época de Tenon e a época de Nightingale. A Nightingale é uma enfermeira e a enfermeira deu todas as diretrizes para nós, arquitetos e engenheiros, né? Legal. Ela tem um passado maravilhoso, tem uma história lindíssima, tanto que o Dia da Enfermagem sempre é dedicado a ela, e eu não sabia dessa também. Além de tudo, ela deu todas as condições para que os arquitetos pudessem trabalhar isso aí, né? Ela dimensionou espaçamento de leitos, como você deveria... O plano diretor hospitalar ela dimensionou. Ela dimensionou custos. Ela fez um trabalho sobre quando vale assim, você diminuir a permanência de um paciente para você gerar mais aproveitamento do hospital, né? Então, toda a parte de gestão ela mexeu, a parte de ventilação, de saúde, ela criou bastante coisa. Inclusive, eu tive em Florença e eu fiquei igual uma idiota do lado da escultura dela, porque ela é a única mulher exposta na igreja, no museu, e entre Galileu e outras pessoas tem uma estátua dela lá em Florença. Ela não está lá, ela está na Inglaterra, mas... A estátua está lá. A estátua está lá. Eu lembro de uma viagem também à Florença, nós vimos isso e ficamos encantados também, porque eu já conhecia o lado dela, eu trabalhei muito tempo também como assessoria na área da saúde, né? Então a gente tinha muito contato com a enfermagem e sabia da história dela. É muito legal isso aí, é fantástico. Que bom. Ela é uma pessoa que meus olhos brilham, assim, né? Ela é incrível, né? E ela largou tudo para simplesmente ajudar os outros, né? E ela trouxe uma bagagem, ela continuou ajudando as pessoas na Guerra de Crimeia e continuou na Inglaterra ajudando as pessoas. Então, a bagagem dela... E aí, adiantando um pouco, né? Ela é muito parecida com o nosso Lelé, é uma pessoa que eu também tenho uma admiração incrível, porque ele pensou nas macas das pessoas, né? Então, assim, o uso da ventilação natural e a ventilação híbrida não era algo para ele pesado, né? Era algo natural, porque é a forma dele projetar. Legal, que ótimo, que maravilha. Agora, se a gente pensar nos dias de hoje, como a ventilação mecânica e a natural, elas são utilizadas para atender tanto as normas de renovação do ar quanto o conforto do usuário?
Ventilação natural é muito difícil, né, dela ser mensurada, né? Isso você tem que ter uma bagagem muito grande, né? E é por isso que você até mencionou engenharia mecânica. Por que que eu faço? Eu tenho que estudar um pouco de partículas, né? De toda essa parte de renovação a mais pesada. É muito difícil você dimensionar a ventilação natural. Não que seja assim, né? É algo que você tem que ver o clima, o hospital, o posicionamento, as janelas, a abertura, o que que é, para que que é. Então, como ela demanda muito técnica, é mais fácil você enclausurar o prédio e controlar. Então, hoje em dia, infelizmente, o uso de prédios lacrados, até por conta de poluição, ruído, e aí você tem várias variáveis, né? Realmente é muito difícil. Não, eu acho que é muito fácil a convivência, mas ela tem que ser muito bem pensada e muito bem projetada, e muito bem utilizada. A gente não pode usar só a ventilação mecânica, né, ou a ventilação forçada, e nem só a ventilação natural. Eu acho que realmente esse uso híbrido, em quais meses do ano, em quais horas a gente pode ter esse controle, eu acho que é o ideal hoje em dia, né? E a pessoa poder abrir a janela também é bom, né, Joaquim? Sim, com certeza, com certeza. E olha, eu não sei, você estava falando, eu estava pensando, além de que hora do dia você pode usar a ventilação natural ou a mecânica, em que mês do ano, eu acho que também o local onde o hospital é construído tem uma influência muito grande. Você falou, antes da gente começar a gravar, a nossa entrevista é muito transparente, a gente conta tudo para os telespectadores, o que a gente conversa até nos bastidores. A tua ida para o Rio de Janeiro, chegando no Rio de Janeiro, você muda a concepção disso, né? No Nordeste, eu acredito que você projetou hospitais também, tem uma diferença muito grande por causa da temperatura. Se você vai projetar um hospital no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, para cada localidade, você também tem um projeto específico, não? E isso, na verdade, tem que ter um conhecimento de conforto térmico muito grande. Então, assim, o dimensionamento, as zonas climáticas, quais são as premissas climáticas de cada lugar. Eu acho que fazer uma boa arquitetura é um indispensável, né? Então, assim, e o Lelé fala muito isso, porque ele não constrói para os trópicos, ele faz uma arquitetura. E é isso uma coisa que, pelo menos, a gente devia resgatar um pouquinho. Construir, fazer uma boa arquitetura. Então, assim, qual lugar que você vai construir? Um do meu estudo de caso foi o Gafreguini. Ele foi inaugurado em 1929. Aí você pensa, né? Para quem não mora no Rio de Janeiro, ele está na Tijuca, que a Tijuca antigamente era uma fazenda. Nós temos o morro, né, do Sumaré, então ele barra um pouco do vento. E hoje em dia a Tijuca é um dos maiores polos comerciais e habitacionais do Rio de Janeiro. Então você imagina, Joaquim, ele fica numa rua, em duas ruas completamente movimentadas, que passa ônibus. Você tem um ruído muito grande. E ele, até uns 2, 3 anos atrás, ele era só climatizado naturalmente, por ventilador e janelas. Então, como também você mudar, né, a passagem do tempo? Então, você tem um lugar, você tem a época da sua vida, a época, né, da edificação, porque o que foi construído antes não aguenta mais hoje. E como você ter esse norteador, né? Então, isso realmente é muito importante. E no Nordeste você tem ventos maravilhosos, né? Por que não aproveitar? Agora, em Manaus é complicado, né? Você ter um espaço ali tão úmido, tão quente, e o conforto realmente térmico vai para o espaço. E quando você tem que, por exemplo, fazer uma adaptação, pegar, por exemplo, um hospital como o Gaffrey Guilherme, de 29, e aí adaptar para os dias de hoje, é mais complicado isso? Exige uma outra arquitetura? O Gafre, eu não posso falar de todos, né? Mas como você disse, o Gafre, ele foi muito bem projetado, né? Então, assim, é muito fácil você remanejar e atualizar um hospital que ele foi bem projetado. Gente, ele funciona até hoje. E a condição dele, a infraestrutura dele é muito boa. Continua sendo um hospital universitário de ponta. É claro que não tem toda a modernidade, um hospital privado, até porque ele é público, né? Ele, na verdade, é universitário, mas ele se adequa perfeitamente. Então, alguns lugares, eles não têm a possibilidade de abrir a janela, outros lugares, eles têm a janela completamente fechada, porque também tem a questão da segurança, né? Uma das coisas que eu observei, e é o meu estudo principalmente, por exemplo, você tem uma abertura grande de janela.
você tem toda uma segurança, ainda mais ali no Gafre, que um hospital sempre teve uma história, né, de imunossuprimidos. Então, como é que funciona essa segurança de ter uma janela tão ampla? Então, assim, qual é o mínimo que você pode abrir para te dar tanta segurança do paciente, como atender às normas de ventilação? Realmente é bem complicado, mas no Gafre eles conseguiram, eles mantiveram a estrutura de fora da fachada, com as janelas antigas. Então, assim, você vê que de fora a fachada continua igual e por dentro é que eles fizeram as adequações. Legal. E enquanto você estava falando, eu estava vendo aqui, e a gente está mostrando aí para os telespectadores a foto de um hospital de Curitiba também, que é o Marcelino Champagnat, e a gente vê bastante janela. Você está falando de janela e a gente vendo nas fotos a preocupação com as janelas, né? Fala um pouquinho disso aí para a gente. E esse hospital foi um dos hospitais que eu visitei como diretora da BDH no Congresso. De tempos em tempos, de 4 em 4 anos, nós temos o nosso Congresso. Esse ano não tivemos, provavelmente vai ser em outubro do ano que vem, da BDH. E uma das visitas de Curitiba foi o Marcelino Champagnat. Todas as janelas são operáveis. Né? E nessa foto que eu coloquei, inclusive, ela tem uma abertura que é uma abertura segura. Então, se eu não me engano, são de 15 a 20 centímetros, é menor que uma cabeça. No banheiro você tem. E pelos estudos, você tem o controle. Você já está deitado numa cama. E aí você imagina, você está com frio, um frio absurdo, e aí lá fora está um clima ameno, porque Curitiba, quando é frio, quando é calor, também é calor. Verdade. E aí tá um sol maravilhoso. E por que você tem que estar no ar-condicionado? Então está um frio, está um clima gostoso. Por que você tem que estar no ar-condicionado? Né? Porque uma coisa que a gente tem que entender que é o conforto adaptativo. Se está muito quente lá fora, você não quer ficar a 20 graus, a 19 graus. Sim. Vocês, como mecânicos, assim, entendem até muito mais do que um arquiteto, mas o conforto adaptativo é muito importante. Não adianta você, no Rio de Janeiro, você chegar todo suado, todo melado num espaço, e você chegar dentro de um hospital e está completamente congelado. Pelo menos eu já senti várias vezes dentro de um hospital um frio que, quando eu vou para o hospital, eu já sei que eu tenho que levar casaco. Né? Igual auditório, sala de aula. Né? Sala de aula, aquele lugar fechado que é congelante, eu sempre tenho um paninho, né? Um echarpe para me cobrir, porque faz muito frio. Verdade. E você vai no hospital para se cuidar e acaba ficando doente com aquele ar geladíssimo. Então, será que isso que eu falo, na verdade, a ventilação, ela tem que ser a arquitetura, né, como um todo, e não tem que ser fácil, né? A ventilação mecânica, por exemplo, ela tem que ser muito bem estudada. Legal. Qual é a taxa de renovação que você vai ter? Se você pode ter, de repente, assim, vou falando um pouco mais automação, né? Sim. Se você, de que horas que você pode abrir? Que horas você pode diminuir o ar? Será que tem que estar sempre o mesmo padrão? Então, eu acho que um dos objetivos dessa conversa é colocar as pessoas realmente para pensar. Sim, com O certeza. porquê que a pessoa tem que sentir, tem que estar sempre enclausurada, com um split. Será que isso é o normal? Hoje em dia, com o Covid, a gente viu que não é normal. Sim. Aliás, você falou de Covid, e a gente está vendo uma foto aqui de um outro lugar que está muito falado ultimamente, que é a Fiocruz, né? Aqui está o centro hospitalar da Fiocruz. E aqui você trata da ventilação natural. Como é que é isso? Na verdade, é uma ventilação forçada, mas é uma ventilação natural. Porque como foi um hospital feito, eu cheguei a visitar, eu não participei da equipe, mas eu cheguei a visitar o espaço, e foi construído numa época que não tinha filtro, né? Início de Covid, você não tinha filtro, você não tinha aparelho de ar-condicionado, você praticamente foi construído em 2 meses, foi projetado e construído ao mesmo tempo. Então, eles usaram um sistema muito bacana de ventilação forçada. Eles colocaram chaminés altas e fica na Brasil, né? Eu não sei como hoje funciona, se eles conseguiram colocar algum filtro, eles provavelmente devem ter colocado chegando, né, a filtragem, mas não é climatizado, né? Isso é bom a gente falar, né? Porque assim, a gente pensa em ventilação mecânica ou climatização, a gente pensa em que tudo é climatizado. Não, lá é ventilação mecânica. Então, ele não chega a ser climatizado, e ele é bem confortável, assim, ele funcionando, ele atende todas as normas, é um hospital padrão da Fiocruz, né? Ele até hoje atende pessoas de Covid, ele não sei se ele como é que está a taxa de ocupação dele, mas é uma das maiores do Rio de Janeiro, porque é parte de pesquisa e tudo.
E até então, a princípio, não tem nenhuma reclamação de danos, né? Você não vê nenhum problema com ele até agora. Legal. Agora, tem umas fotos lindíssimas aqui do Hospital Geral de Singapura, né? E aí a planta, tal. Explica um pouquinho qual foi teu objetivo ao colocar isso na tua apresentação aí. Esse lugar é um lugar que eu tenho uma vontade. Gente, Singapura, a gente estava conversando aqui, eu tenho uma vontade de conhecer Singapura, porque tudo deles e como eles conseguiram mudar a cabeça, né? Eu Sim. acho que isso que é importante. Como em pouco tempo eles conseguiram sair de um país precário e se transformar numa megapotência. E todos os prédios deles são prédios biofílicos, né? Para falar agora uma palavra que contempla tudo. Eles utilizam a vegetação, eles colocam o correto posicionamento do prédio, eles colocam os ventos dominantes perfeitos. Só tem uma coisa que eu não gosto nos prédios de hospitais de Singapura, que eles fazem uma torre ventilada naturalmente para o público e o privado continua sendo fechado. Realmente. Isso já os 3 hospitais, inclusive tem 2 aí na apresentação, mas todos os hospitais que eu vejo, eles fazem essa diferença. O bom é que o melhor prédio é o prédio público e é o prédio que ele é ventilado naturalmente. Então, ele tem todas as condições de proteção solar, de melhor incidência de ventos, e só funciona com ventilador lá, né? Agora, lá eu não tive a oportunidade, quando abrir as fronteiras, com certeza vou querer ir. Porque eu quero saber como é que é, se a pessoa realmente está confortável, porque o clima de Singapura, eu até coloquei no gráfico, ele é maior que o Rio de Janeiro. Quer dizer, você faz uma comparação no gráfico entre o Rio e Singapura, né? Gente, eles ganham, se você for ver a qualidade da arquitetura, é brilhante, e o que eles ganham de prêmio, de sustentabilidade, de design, né, em termos de arquitetura e construção, é algo incrível. Legal. Então, é um prédio completamente verde e funcionando. Que maravilha! Olha, Kátia, eu ficaria aqui mais umas 2 horas batendo papo, porque essa conversa está muito boa. A gente está aprendendo muito, mas eu queria que, se você tiver algo que você queira acrescentar antes de a gente ter que caminhar para o encerramento, fica à vontade, pode falar. Não, na verdade, eu acho que nosso papo foi atingido, né? Isso tem muito o que aprender. Ninguém veio aqui ensinar o caminho do caminho da roda, né? Porque isso já existe em lugares técnicos. Mas eu acho que é começar a pensar, né? Em como a gente pode conviver. Como o arquiteto, na verdade, ele tem que pensar na ventilação e não deixar só para o engenheiro mecânico. E o mais importante também é contratar pessoas bacanas, né? Contratar uma equipe boa, contratar uma equipe que tenha sempre, que continue estudando, que esteja tanto no mercado, né? Porque o ideal é que a pessoa esteja no mercado, mas o ideal é que a pessoa não pare de estudar. Então, as máquinas, a BDH, isso, ela tem um trabalho de treinamento de seus arquitetos e engenheiros, que isso, para mim, é o melhor caminho de todos. Né? Então, procurar pessoas que tenham esse lado acadêmico e que sempre queiram fazer curso, estudar, pensar, sair um pouquinho da caixinha. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar se não temos que criar um pouco mais de lelés na vida, e sua equipe, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu adorei esse teu encerramento aqui que você usa, fala da Nightingale, né? E sempre areje seu quarto com o ar externo, se possível. Janelas são feitas para abrir. Para abrir. Fechadas. Uma verdade que parece extremamente difícil de ser aprendida, né? Gente, e a gente está falando, né, de 1800, então por que a gente esqueceu isso? Isso é um tema que até eu abro, né? Quando a gente esqueceu da ventilação natural, né? Quando que ela foi... Só agora, infelizmente, com a pandemia, ela voltou a ser olhada. Com certeza. Kátia, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada a vocês. A gente vai falar mais vezes, viu? Porque você tem muito para nos passar de experiência aqui. A TV de Máquina Eu acho que essa troca da BDH e das máquinas é brilhante, porque nós, como profissionais, a gente precisa realmente compartilhar, dividir e trocar, porque a gente não faz sozinho, né? Com certeza. Kátia, até a próxima. Valeu. Tchau. Prazer a todos. Arquiteta, mestre em arquitetura, falou com vocês.